Bem-vindos e bem-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai direto ao ponto para desvendar um grande mistério da nossa era. A epidemia moderna de sofrimento emocional é realmente uma doença médica que precisa ser curada? Ou será que é, na verdade, uma condição fundamental de simplesmente ser humano? Vamos mergulhar fundo nessa questão e entender o que realmente significa sentir todo esse peso. Para responder a essa pergunta, a nossa investigação hoje nos leva a dar uma boa olhada na filosofia existencial e na psicoterapia. O objetivo aqui é desafiar a forma como a nossa sociedade atual enxerga sentimentos muito familiares. Sabe, coisas como o tédio, a solidão e aquele pavor inexplicável que às vezes bate do nada. O desconforto, claro, sempre existiu ao longo da história humana, mas a maneira como a gente lida com ele mudou drasticamente. E entender o porquê dessa mudança pode literalmente alterar tudo sobre a forma como experimentamos a vida. Então, este é o roteiro que vai guiar a nossa jornada. 1. A crise existencial moderna. 2. Medo versus angústia existencial. 3. Tecnologia e a fuga da realidade. 4. O peso da liberdade absoluta. E, por fim, 5. A psicoterapia como um caminho. Certo. Começando pela parte 1, a crise existencial moderna, patologizando a vida cotidiana. Vamos observar atentamente como a sociedade contemporânea reage a esse sentimento de vazio. A pesquisa aponta que a sociedade atual desenvolveu um hábito sistemático de patologizar a angústia. Mas o que isso significa na prática? Significa que a dor natural e esperada da própria existência, como aquela famosa melancolia de um domingo à tarde ou uma sensação passageira de isolamento, passa a ser tratada puramente como uma anormalidade. Torna-se um sintoma clínico. Sob essa ótica moderna, é algo que precisa ser rapidamente medicado e erradicado, em vez de ser compreendido e vivenciado como parte do processo natural de viver. E como o material base destaca, a grande questão é que a humanidade busca constantemente escapar de realidades fundamentais como a dor, o amor, a liberdade e a morte. A gente acaba procurando soluções externas de alívio rápido. A tecnologia surge aí não apenas como uma ferramenta utilitária, mas como um mecanismo quase perfeito de fuga. Ela cria uma barreira muito conveniente e anestésica entre as pessoas e a sua própria realidade interna, ajudando a controlar e muitas vezes silenciar essas condutas humanas mais profundas. Avançando para a parte 2, medo versus angústia existencial, identificando o vazio. Para compreender esse desejo frenético de escapar, a gente precisa primeiro separar as coisas. Há uma distinção filosófica fascinante aqui. Pensadores como Heidegger e Sartre definem a angústia não como um simples transtorno psicológico ou um defeito na mente, mas como uma dimensão ontológica. Em palavras simples, é uma condição permanente que define a essência humana. É o estado de ser um indivíduo totalmente livre no mundo, tendo que criar a si mesmo a cada instante diante de infinitas possibilidades. Não há como fugir disso, é simplesmente o peso de existir. A literatura traça um contraste absolutamente nítido. O medo possui um alvo claro, certo? Ela é direcionada a uma ameaça específica e palpável no nosso ambiente. Um cachorro bravo, um carro em alta velocidade, algo que se pode apontar. A angústia, por outro lado, é um sentimento completamente indeterminado. Ela não nasce de um perigo imediato, mas sim da vertigem provocada pelo nada. Daquele confronto direto com a liberdade absoluta, onde subitamente cai a ficha de que não há nenhum roteiro pré-escrito para a nossa vida. O que nos leva à parte 3, tecnologia e a fuga da realidade, escapando de nós mesmos. Como a vastidão desse nada é aterrorizante, instintivamente busca-se um esconderijo. Os autores apontam uma miríade de maneiras pelas quais as pessoas amortecem a própria liberdade para não lidar com essa responsabilidade. A lista de táticas modernas de esquiva é vasta e bem familiar para todos nós. O esconderijo confortável das telas que neutralizam a existência, a conformidade social para evitar o peso de tomar as próprias decisões, o refúgio constante nos remédios, a obsessão exaustiva pela estética e até a criação de rotinas intermináveis. Tudo isso serve ao mesmo propósito: evitar aquele encontro genuíno consigo mesmo no silêncio da própria mente. Tem uma citação incrível no texto que ilustra isso perfeitamente. Ela diz que, sem criar um significado real, as pessoas são empurradas para o entorpecimento. O dilema central exposto aqui é inegável. Ou ocorre uma transformação radical e corajosa em busca de uma vida com propósito, ou resta apenas anestesiar a própria consciência para conseguir suportar o peso e o absurdo aparente do dia-a-dia. Parte 4 do nosso roteiro: o peso da liberdade absoluta, condenados a escolher. Afinal, qual é o cerne filosófico disso tudo? Por que é que essa liberdade inata soa tão dolorosa a ponto de exigir esse entorpecimento contínuo? A premissa existencialista é inabalável e um tanto quanto direta.
Não há uma essência pré-determinada para o ser humano. Não existe um manual de instruções escondido. Isso deixa o indivíduo num estado de completo desamparo, mas simultaneamente com uma profunda e inescapável responsabilidade. Somos todos autores da nossa própria história, verdadeiramente condenados a ser livres e responsabilizados inteiramente por cada escolha que fazemos, ou por aquelas escolhas que tentamos evitar. Para entender isso de forma bem prática, o texto usa o famoso exemplo do garçom, elaborado por Jean-Paul Sartre. Imagina um garçom que exagera seus próprios movimentos profissionais, agindo de forma excessivamente solícita, quase mecânica, como um robô. Ele tenta personificar impecavelmente o papel ideal de um garçom. Essa atuação performática é, no fundo, uma tentativa de se alienar. É o ato de se aprisionar confortavelmente em um rótulo social só para fugir da ansiedade imensa que é abraçar a sua verdadeira e imprevisível liberdade. Além disso, Sartre pontua algo muito forte sobre a presença dos outros. A nossa liberdade se torna imensamente mais complexa pelo simples facto de que a existência é compartilhada. O mundo externo, com o seu olhar julgador, tenta a todo instante nos categorizar, nos definir, nos colocar em caixas. O grande desafio é conviver com esse olhar alheio sem se deixar paralisar na hora de assumir as próprias escolhas. E chegamos à parte 5. A psicoterapia como um caminho, abraçando o desconhecido. Se a angústia é inescapável e fugir dela só leva a uma vida inautêntica, como a prática clínica lida com essa crise moderna? O que a psicoterapia de base existencial faz é reestruturar completamente a linha de chegada. Ela não visualiza o sofrimento ou a angústia como uma patologia ou um mal que necessita de um remédio rápido para desaparecer. Pelo contrário, ela encara essa manifestação como uma forma inautêntica de viver que não deve ser abafada, mas sim bravamente enfrentada e transformada. É menos uma cura e muito mais um despertar. Para isso, a abordagem terapêutica envolve uma jornada colaborativa bem estruturada, desenhada para devolver o protagonismo ao indivíduo. E isso é feito através de 3 passos essenciais. 1. Suspender o julgamento. 2. Descobrir a vida inautêntica. E 3. Abraçar a liberdade e a responsabilidade. O primeiro passo, e um dos mais cruciais, acontece na forma da escuta. Exige-se que o terapeuta suspenda ativamente diagnósticos e categorias tradicionais. O foco absoluto é captar de forma genuína o universo daquela pessoa. Entender o seu sofrimento único e a sua visão do mundo, garantindo que ninguém seja reduzido a uma mera lista genérica de sintomas. Em seguida, o foco muda para desvendar os próprios autoenganos. De maneira muito cuidadosa, a pessoa é guiada a perceber claramente como certas desculpas que conta para si mesma muitas vezes atuam como escudos. Escudos usados justamente para evitar tomar as rédeas da própria vida e fugir daquelas decisões difíceis que alteram o nosso destino. E por fim, como vemos neste ponto, chegamos ao clímax dessa jornada. O objetivo central é capacitar e empoderar. É encorajar a assunção dessa liberdade que parece tão assustadora inicialmente. A psicoterapia atua para devolver o poder de escolha à pessoa, mostrando que a gente precisa assumir a total responsabilidade por construir a nossa própria realidade. O grande aprendizado e a tese central do material é que a angústia existencial não é uma inimiga a ser derrotada. Longe de ser uma falha ou um erro do sistema, ela é um mecanismo propulsor indispensável da vida humana. Ela é exatamente aquilo que possibilita, de facto, o despertar para uma vida verdadeiramente autêntica e cheia de significado. Isso nos deixa com uma reflexão final incrivelmente provocadora e uma verdadeira mudança de paradigma. Se todo aquele aperto no peito não for um defeito, mas sim o peso e a prova inegável de uma liberdade sem limites, que história a gente vai escolher começar a escrever amanhã de manhã? Fica aí a pergunta para pensar. Até à próxima!